Atenção, colocou aí na tela do YouTube o tema do Goiás. A gente fala agora sobre a equipe esmeraldina. E aí o tema é o seguinte, o Goiás, em relação a conquistas, tá? Eu acho que são 3 treinadores bastante conhecidos aqui da Série B e 3 profissionais praticamente do mesmo nível. Mas eu falo em relação à experiência em Série B. O Goiás tem o pior treinador da capital para começar 2026? Ontem o Goiás confirmou a contratação do Daniel Paulista, que, por exemplo, nunca conquistou acesso, né? O Lacerda também nunca conquistou acesso. O Louser já. Inclusive foi campeão da Série B pelo time da Chapecoense. Põe na tela do YouTube aí a arte de apresentação, né? Ontem, depois de quase 4 dias, oficializado o Daniel Paulista, novo técnico da equipe do Goiás. E um outro detalhe também, que eu acho que vale a pena aqui o debate, é sobre a questão da folha salarial da equipe esmeraldina. Hoje aqui no debate das feras, um pouquinho mais cedo, no comentário direto ao assunto com o Nivaldo Carvalho, o André Rodrigues entrou falando sobre o teto salarial do Goiás, que o jogador que mais vai receber é o Tadeu, que ganha 200 mil. Não vai ter jogador com 250, 230, 210, 200,90 centavos. Não, o teto do Goiás é o Tadeu, que ganha 200 mil reais. Eu tenho uma informação que o Goiás terminou a Série B com uma folha de quase 5 milhões de reais, gasto de futebol. Inclusive está no balancete. Quase 5 milhões. E que essa folha seria reduzida no Campeonato Goiano para 2 milhões e 200. 2 milhões e 200. Ou seja, é uma redução pela metade. É uma redução pela metade da folha salarial. Ô Tim, dá pra gente projetar o quê desse novo Goiás? Não com o dinheiro que tinha no ano passado, com redução, com treinador diferente e com teto salarial de 200 mil reais. O que vai ser desse Goiás já a partir do Campeonato Goiano, competição que o Verde não conquista desde 2019, maestro? A redução é grande, Thiago, financeiramente, como você falou aí. Para mim, aumenta o desafio do executivo de futebol, o Michel Alves, que veio aí para montar esse novo elenco. Ele vai ter que se desdobrar aí para fazer um elenco forte com a folha salarial bem menor do que foi em 2025, do que foi em 2024. Então vai ser a questão de minimizar os erros das contratações, ela vai ter que ser muito forte, o Michel vai ter que ser muito assertivo nas contratações. Eu imagino que agora com a chegada do Daniel Paulista deve acelerar essa questão de contratações, de trazer novos jogadores, e aí então para mim o trabalho do executivo de futebol vai ser fundamental para que o Goiás tenha um acerto, uma qualidade melhor em 2026, já começando no Campeonato Goiano, porque a cobrança vai ser muito grande em relação a título do Goiano, acesso no Brasileiro, porque o Goiás está há muito tempo sem conseguir o título do Goiano, teve uma folha salarial alta o ano passado, teve uma folha salarial alta esse ano e não conseguiu esse acesso, então a cobrança vai ser muito grande e aí tem essa diminuição financeira. Então, para mim, o trabalho do Executivo e também do Daniel Paulista serão fundamentais para as conquistas do Goiás em 2026. 2h24 da tarde, nós estamos agora com 185 likes. Me dá mais 115, vai? Mais 115 likes. Preciso de mais do teu like e da tua participação. Meus amigos, debate das feras, oferecimento Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. Doutor Baterias, a bateria pifou? Fala sério, chame o doutor. 6231428070. E é claro, sempre bom falar para você da AGP Car Centro Automotivo com promoção. Mega promoção para o melhor ouvinte do Brasil. Diga que ouvinte Band News e leve na hora 1 litro de óleo totalmente de graça. Participe, Avenida TB3 Jardim América, 623515-7004, 623515-7004, GP Car Centro Automotivo. Ivaldo, como administrar essa diferença? A gente não está falando de um time que gastava 5 milhões e está indo para 4 milhões e meio. 500 mil dá o salário de 3 jogadores, né? A gente está falando de um time que gastou quase 5 milhões com folha e que vai agora para 2 milhões e 200. É a informação que eu tenho. No máximo, no teto, 2 milhões e meio. E o André corrobora, amplia essa informação que a gente tem, dizendo que o teto salarial do Goiás será do Tadeu de 200 mil reais. E você tá vendo aí a loucura, né? Time contratando em jogador meia boca por 350, 400 mil. A gente pode projetar um Goiás menos competitivo com essa nova realidade financeira já a partir do Campeonato Goiano, Nivaldo? Claro, né? Agora depende muito da forma como será trabalhado isso aí em 2026. O Goiás gastou muito, mas gastou mal, né?
Você vê que trouxe jogadores, por exemplo, como o Wellington Rato, como o Tite, jogadores que foram inúteis. Tecnicamente falando, eles não agregaram absolutamente nada. Você vê, o Wellington Rato fez, acho que um gol, né? Poucas assistências, o Tite não ajudou nada na defesa, fora outros jogadores caros. Então o Goiás gastou 5 milhões, mas gastou mal. Então pode gastar 2,2 e gastar bem, montando um time competitivo, né? Mostrando competitividade, trazendo jogadores que realmente queiram alguma coisa na vida, jogadores que queiram usar, entre aspas, o Goiás para que eles possam evoluir. Tudo isso pode ajudar o Goiás. Agora, ele tem que viver dentro da realidade financeira dele, porque você vê, o Goiás terminou no limite do ponto de vista financeiro, tanto é verdade que teve que fazer um empréstimo para começar 2026, né? Pegou aquela grana lá de 25, 30 milhões, sei lá exatamente quanto, para começar 2026 para montar o time. Então terminou no limite e não conseguiu atingir nenhum dos seus objetivos, de modo que vai ter que utilizar menos da metade, né, do que terminou a temporada e procurar gastar bem esse menos da metade que ele terá inicialmente em 2026. 12h26 agora, 12h26 em Goiânia. Meus amigos, sempre bom falar da Vedacil. Tem mangueiras de qualidade que garanta a performance no campo. Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste. Venha para a Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Orgulho do povo goiano. Peugeot 208 e 2008 agora em versões híbridas com preços inacreditáveis. Da Vesa Peugeot Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Gente, importantíssimo esse recado do Casarão Goiano. Reúna sua família, reúna seus amigos e venha passar um final de semana diferente. Casarão Goiano tem passeio a cavalo, parque para as crianças, redes para descanso, engenho com bois e muito mais. Além da comida caseira mais gostosa do Brasil. BR 060 em Cesarina. Vem pro Casarão Goiano. E Super Frango. Cortes de frango, linguiças recheadas, empanados produzidos sem óleo e muito mais. Super Frango. A marca de carne de frango mais lembrada pelos goianos. Frango só se for. Super Frango. E sabe quanto foi a folha da Chapecoense? 2 milhões, né? 2 milhões. 2 milhões. 2 milhões. Dá vontade de chorar, né? Não, a folha do Criciúma, que quase subiu, foi 2 milhões e 200 mil. A folha do Cuiabá, 2 milhões e 300 mil. E tem mais. E fizeram a mesma coisa que o Goiás. A folha da Chapecoense foi do Campeonato Brasileiro, tá? Do Campeonato Catarinense foi menor. E ela foi vice-campeã catarinense, sendo roubada pela arbitragem, né? Não, extremamente prejudicada. O Rangel falou que a Chapecoense, conversei com ele no começo do campeonato, falou, cara, que tá difícil. Vai brigar novamente pra não cair pra Série C. Os caras vão tentar trabalhar aqui de todo jeito pra fazer um campeonato digno, mas tá tendo dificuldade de dinheiro pra logística, de viagem, essa situação, então... Esse detalhe que o índice de acerto foi muito grande. Não, não é questão de acerto não, Tim. Não, as contratações foram certas. É ambiente. O treinador conseguiu levar, começou com o Gilmar Delpouso ali, Você pega o time da Chapecoense, era um time de jogadores renegados do futebol goiano. O principal atacante, Marcinho, o Goiás não queria nem pintado de ouro. Neto Pessoa, escorraçado aqui do Vila, literalmente ele tomou um pé na bunda do Vila. Um torcedor foi lá, invadiu o campo depois de um pênalti perdido contra o Anápolis pelo Campeonato Goiano e chutou o traseiro dele. O goleiro, Rafael Santos, completamente maluco, doido, ele passava na frente da clínica Ato, o Gés garrava ele pela cabeça, vem aqui, filho, vem aqui. Pegou pra caramba lá. Eduardo Doma, extremamente criticado. O Mailton, jogador esquecido, fez um grande campeonato brasileiro, o São Paulo foi lá e contratou. Então, assim, é isso que eu pergunto pra você, Matheus. O ambiente do Goiás também tem contribuído para que o time não tenha tido sucesso? E como resolver essa situação do ambiente com o Goiás com muito menos dinheiro para 2026? Cara, eu analiso o seguinte, se todo mundo for trabalhar a favor da evolução do clube, o negócio vai acontecer. O Vila só começou a evoluir porque todo mundo começou a falar a mesma língua. Todo mundo começou a remar junto. Seja oposição ou foram também os bala. Juntaram todo mundo. Tanto é que hoje o Fábio Brasil ele é presidente do Vila, né? Então, quando todo mundo rema junto, o negócio acontece. Lá no Atlético é porque é o Adson remando sozinho, mas não tem nenhuma oposição, não tem nenhum cara enchendo o saco dele. Então, no Goiás, se tiver gente remando de um lado,
tentando fazer o clube evoluir e outros pensando em cargo, não vai dar certo. Independente qual for o valor da folha salarial. E eu estou falando isso, Thiago, porque eu já participei de conselho de clube. Na época do conselho lá do Vila, faltava 2 minutinhos para acabar a reunião do conselho, já tinha um conselheiro saindo para procurar um microfone para falar, as fofocas, conversar afiado. Então, o Vila deu uma limpada nesse povo, alguns saíram, né? Outros morreram também de velhice. É a realidade, mas o Vila Nova começou a remar em uma mão só. O Goiás, eu ainda, infelizmente, eu não vejo isso. Tomara que para o ano que vem, em que a questão de valor será bem mais baixo, a família se una, né? A família que eu falo não é a família Pinheiro, é a família Goiás. Família Conselheiros, família CA, família Conselho Deliberativo em uma situação geral, porque a partir do momento que um treinador de futebol discute com um assessor lá dentro e aí isso vira um alvoroço, o negócio vai errado. Cada um dentro do seu quadrado, cada um respeitando a sua área. Teve muita gente invadindo a área dos outros, essa é a grande verdade. O Goiás é grande demais, bicho, pra ficar com essas picuinhas. São picuinhas. Tudo vaza, né, Matheus? Tudo vaza, bicho. Tudo vaza. Eu cobri o Goiás durante 2 anos, de 2012 até 2014, comecinho de 2014. O Goiás, cara, era o clube mais difícil de você arrancar informação. Mas lá no Goiás você não ganha. Vocês estão analisando o quê? O Goiás não tem. Ninguém obtém informação de nada lá, não, hein? Não, direto, tudo vaza, velho. Vaza o quê? Tudo vaza no Goiás, Mas vocês nem sabiam que o CEO tinha deixado de ser CEO, não, isso daí não vaza, né? Isso daí não vaza. Não, ué. O Agora... Goiás é um clube completamente fechado. Agora o André trouxe a informação, e eu achei até legal, eles vão dar uma entrevista, eu acho que o Guidão... O Marco Antônio, né? E eles vão apresentar o Michel, que já está trabalhando, já devia ter apresentado. Duas semanas que tá aí. Né? Tá aí, já devia ter apresentado. Tá errado esse trem. E o Michel vai dar uma entrevista e tal. Agora, segundo o André, eles vão dar entrevista com frequência. Amém. Mas o Goiás está fechado demais. Tem muitas informações, assim, algumas coisas que vazam, mas muitas informações erradas. Eu certamente respeito muito a informação do André, mas aí na questão de opinião, duvido que o CA vai ficar dando entrevista com frequência. Eu também não acredito Michel Alves nisso. pode ter essa política, né? Porque para mim é obrigação do diretor de futebol da entrevista, mas o CA duvidou. Não, mas não precisa, o CA não precisa. Eu também concordo, também acho. Precisa, o CA não... Quem tem que dar é o Michel Alves. O Michel precisa, aí a figura não precisa ser depois de jogo, eu acho ridículo. Diretor de futebol, de ficar ao lado do treinador para falar. Não, do jeito que fizeram o Andrino do Goiás foi ridículo. O Andrino com o Mancini, aquilo ali não tem condição. Não, pra mim tem que ser igual o Adson faz. O Andrino tinha o Mancini como ídolo. Você lembra do jeito que ele olhava pro Mancini? Ele não dava conta de falar. Não, o Goiás perdia o jogo, aí o Andrino assim, olhando pra ele aqui, assim, ficava assim, mirando, mãozinha no queijo aqui, ó. É o Mancini. Aquele modelo ali não dá. O menino Michel Alves não precisa ficar dando entrevista depois de jogo ao lado do Daniel Paulista, né? Não precisa. Tá vendo o jogo aí, Tim? Tá quando? 1-0 Flamengo ainda. Tá bom o jogo? Tá bom, o Flamengo tá bem. Então, não tem que... Ele não precisa ficar fazendo isso. Agora, ele tem que dar como diretor de futebol, eu penso que pelo menos a cada 15 dias ele tem que aparecer, dar uma entrevista, né? Pode ser que a entrevista coletiva, que aí o site do João Juca Boné vai fazer pergunta, o André Rodrigues vai fazer, o Macuco vai fazer, né? Esse povo e todo mundo vai fazer pergunta. Mas beleza, eu penso que o Michel ele tem que se apresentar para o torcedor do Goiás pelo menos a cada 15 dias para dar uma satisfação. Eu vejo que o executivo de futebol, agora o Michel Alves, ele tem que aparecer em certos momentos que o Goiás não teve. Quem não lembra do jogo Vila e Goiás no Serra Dourado, que teve um problema da arbitragem? Ninguém falou, ficaram quietinhos, parecia que estava tudo normal. Então, sim, tem que ter alguém para falar pelo Goiás, tem que ter alguém para se defender. E outra coisa também, Tim. Para chamar a atenção, para explicar, inclusive para o próprio torcedor o que está acontecendo. Eu sou um cara... Eu vejo que isso é natural. Eu sou um cara hoje que, graças a Deus, por conta do nosso trabalho aqui na rádio, que é um trabalho reconhecidamente bom no Brasil inteiro,
Hoje eu mando mensagem pro diretor de futebol da Chapecoense, igual eu mandei ontem, o cara me responde na hora. Até pelas amizades que a gente tem, Rangel Aguinolin, Brasil inteiro. Eu falei ontem com um cara que tá mandando futebol do Paysandu, fiz uma live com ele durante 1h30. Hoje, o Igor Santiago manda mensagem, sou da Band News Férias do Esporte, a gente é respondido na hora. Eu falo com o Adson Batista, às vezes 3, 4 vezes no dia. Eu falo com o Jorge Bravo, às vezes 3, 4 vezes no dia. Mando mensagem, 2, 3 minutos, os caras me respondem. O Michel não responde o WhatsApp, hein? O cara é diretor de futebol do principal time do futebol do Centro-Oeste. Tem que responder no WhatsApp. Mas ele não foi apresentado ainda, aí. Não, tudo bem, comandante, mas ele já tá contratando. Eu vejo que não pode ter essa política dentro do Goiás. Pra não mim, tem que ser um cara isolado, não. Ele tem que dar satisfação, aí. Só assim, e todo mundo sabe da amizade que eu tenho com o Michel. Agora eu tô com o Matheus nessa aqui. Talvez deem uma entrevista lá, 2, mas esse negócio de ficar dando entrevista a cada semana ou a cada mês, eu duvido que eles façam isso. Lembrando o quê, Matheus? Final do ano tem eleição pro CA. Final do ano que vem. Mandato do Guidão vai até o mês de dezembro de 2026. É dezembro? Dezembro de 2026. Eu chequei essa informação domingo com uma fonte. Aí tem vários candidatos. Tá longe. Não, vários candidatos. O Edminho não. Hã? Perguntou se Ah, o você Edminho... falou do Edminho? Não, zero. O Nivaldo, acho que o Edminho, ele não volta nem se os netos dele pedirem. Eu nunca vi assim, eu tenho falado muito pouco com o Edminho, muito pouco mesmo. Mas o Edminho é um cara que, assim, a feição dele tá diferente, sabe, Tim? Quando você vê um cara mais... esses dias atrás, ele me xingou. Tá mais leve. O Edminho, eu acho que ele tá vivendo o melhor momento da vida dele. É claro que ele não deixou de ser Goiás, mas... Pois é, o que você fala isso? Dinheiro que ele tem. Não, ele tá vivendo a vida, curtindo com a família, sabe? Ele se desapegou completamente do Goiás. Ele sempre foi ranzinza e sempre teve muito dinheiro, aí. Mas quando você pergunta um negócio que pra ele é mentira, né? Igual eu falei, você tá voltando pro Verdão? Moço do céu. Ele quase bateu no Matheus. Quase bateu. Falou assim, vem aqui que eu vou dar na sua cara. Na sua quando cara, quando ele é muito ignorante, aí é porque ele realmente não procede. Ele foi muito ignorante. Mas eu já acostumei, né, com essa ignorância dele. Até o final de 2026 tem muita coisa pra acontecer, né? E eu vejo que depende muito do que vai acontecer na temporada. Aí, dependendo do que for acontecer na temporada, vai aparecendo alguns nomes, né? Ou não, né? Ou não. Mas tá muito longe ainda essa eleição do CA. Eu acho que essa eleição do CA vai pegar fogo, Eu também acho. Eu acho que depois de muito tempo a gente vai ter uma eleição no Goiás. Não. Sem esse negócio, assim, eu falo assim, pelo menos uma pré-eleição, entendeu? Eu quero e tal. Eu acho que a gente vai ter muitos candidatos. Muitos candidatos. Porque tem que ter assinatura, né, da galera. Isso. Aí eu acho que perante a assinatura não terá, mas os bastidores. Os bastidores certamente terão, assim, muita gente querendo.